alegria e satisfação que cumprimentamos os nossos amigos e irmãos do portal Escola Dominical, com a gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos dando início a mais uma pré-aula, esta aula prévia, esta ferramenta que nós colocamos à disposição dos irmãos no portal Escola Dominical, para que desde o início da semana os irmãos possam preparar a sua aula. Insistimos que esta aula não substitui a nossa aula ao vivo, onde há interatividade da Escola Dominical às 19 horas, hora de Brasília. O irmão acesse ali o nosso site, os irmãos vão ver aqui, vez ou outra, o endereço www.portalebd.org.br, para que os irmãos possam tirar as suas dúvidas finais. No começo da semana, leiam a revista, leiam os subsídios que são colocados no site do portal Escola Dominical, os links que nós colocamos no Facebook, no Twitter, no LinkedIn, e os vídeos, inclusive, outros vídeos que estão aqui na internet, com aulas brilhantes. E no final, assistam conosco a aula no sábado à noite. Tirem as suas últimas dúvidas e assim certamente o Senhor nos abençoará. Nesse trimestre nós estamos estudando Elias e Eliseu, um ministério de poder para toda a igreja. E hoje nós vamos estudar a última lição do primeiro bloco. Nós estamos estudando Elias e Eliseu, mas hoje nós vamos terminar o estudo de Elias. A lição de número 9, Elias no Monte da Transfiguração. Alguém pode perguntar, mas o Elias já não foi para o céu? Como é que ele já foi para o céu, foi arrebatado, não morreu? Pediu para morrer e não morreu, um redemoinho o levou para o céu, e a gente vai estudar ainda o Elias? Estudar o quê? Nós vamos estudar o Elias porque o Elias subiu ao céu, mas voltou lá no Monte da Transfiguração. Lá no Novo Testamento, nós vamos encontrar Elias e Moisés se encontrando com Jesus no Monte da Transfiguração. E essa aparição de Elias no Monte da Transfiguração nos ensina muita coisa, né? São ensinos profundos. Os irmãos, mesmo no nosso esboço, vão ver ali estudos tanto de John Nelson Darby, que foi o grande nome, o grande estudioso das Escrituras, e que tem muita importância no movimento pentecostal, porque foi ele quem sistematizou e organizou o pensamento dispensacionalista, como também os irmãos vão encontrar, e não se escandalizem, mas vão encontrar ali alguma coisa que o Papa Bento XVI escreveu a esse respeito à transfiguração. No seu livro Jesus de Nazaré, o chefe da igreja romana, ele falou muito bem a respeito da transfiguração, de forma bíblica, e por isso nós também colocamos alguns ensinos dele no nosso esboço. Aqui é uma pré-aula, nós não iremos nos aprofundar tanto, mas o importante é saber que Elias continuou vivo e continua vivo entre os judeus até hoje. Né? Porque ele soube que a obra de Deus era maior do que ele. Porque ele soube transmitir às gerações seguintes a importância do seu ministério. Elias, ao lado de Moisés, é uma das figuras mais veneradas, uma das figuras mais respeitadas entre os judeus em pleno século 21. É importante, irmãos, nós vemos o seguinte, em primeiro lugar, que o trabalho de Elias não acabou quando ele foi trasladado para o céu. Continuou, inicialmente por Eliseu, como nós vimos na aula passada, que deveria prosseguir com aquele trabalho que Deus disse que estava na incumbência de Elias, que era a unção de Azael, rei de Assíria, de Jeú, filho de Ninzi, rei de Israel, e do próprio Eliseu como novo profeta. E os nomes dos profetas, nós estudamos no ano passado, quando estudamos os profetas menores, nós vimos que os nomes dos profetas, eles sempre têm a ver com a mensagem que eles estão transmitindo. E é interessante ver que Elias significa Deus é o Senhor. Foi exatamente esse o papel de Elias. Elias teve que mostrar para Israel que Deus era o Senhor, não Baal.
era o único e verdadeiro Senhor. Eliseu, o nome de Eliseu já quer significar o seguinte: Deus é salvação. Deus salva. Olha que interessante. Elias, Deus é o Senhor. Mas Eliseu, que veio em seu lugar, que era a continuidade do seu ministério, queria dizer: Deus salva. Deus é salvação. Com isto, o Senhor nos ensina o seguinte na sua palavra: não há como haver a restauração espiritual do ser humano só mostrando que Deus é o Senhor, que Deus tem controle sobre todas as coisas, que Deus é todo-poderoso. Não, é necessário que Deus também se manifeste como Salvador. Não basta eu saber que Deus é o Criador, eu preciso também saber que Deus é Salvador. A restauração do homem não depende apenas da criação, ela precisa da salvação. Ela precisa da salvação. E o nome de Eliseu, que é a continuidade do ministério de Elias, sendo Deus salva, nos ensina que o ministério de Elias, de restauração espiritual do povo, somente terminaria com Jesus, que é o Salvador. Sem Jesus, o ministério de Elias não teria sua conclusão, não teria o seu final. Então, o fato de Elias não ter morrido e ter sido levado vivo para o céu foi um sinal que Deus deixou para o povo de Israel, que o ministério de Elias tinha que continuar. O fato de Elias não ter morrido mostrou para Israel que o ministério dele tinha que continuar. Aquilo que Deus ensinou Elias no Monte Horebe, ele ensinou ao povo no momento que ele trasladou Elias. Então Elias, irmãos, não morreu por acaso. Não deixou de morrer por acaso, por um capricho de Deus. Não. Deus levou Elias vivo para o céu para mostrar a Israel que o trabalho da restauração espiritual tinha que continuar, não tinha acabado. Elias, sendo trasladado para os céus, é como que um sinal, mais um sinal, que Deus dava para o povo, de que eles deveriam aguardar o Messias, o Salvador, aquele que restauraria definitivamente o povo de Israel. E esta ideia que o povo teve, de que o trabalho de Elias não tinha acabado porque ele não tinha morrido, Deus confirma através do último profeta literário do Antigo Testamento. Elias foi levado aos céus, não morreu. Aqueles 50 filhos dos profetas testemunharam esta trasladação. Eliseu falava dessa trasladação. Então ficou aquela expectativa. Será que Elias um dia vai voltar para terminar o seu trabalho? Será que Elias um dia vai voltar? O ministério de Elias não acabou? E nesta expectativa, Deus confirma esta expectativa através do profeta Malaquias. Malaquias, que nós estudamos no trimestre passado, ele é usado por Deus na último profeta literário, e ele fala de Elias em duas passagens. No capítulo 3, versículo 1 de Malaquias, assim é dito: eis que eu envio o meu anjo, que preparará o caminho diante de mim. E de repente virá ao seu templo o Senhor, a quem vós buscais, o anjo do concerto, a quem vós desejais. Eis que vem, diz o Senhor dos exércitos. Então aqui Malaquias diz que viria alguém antes da vinda do Senhor. E quem é este alguém, este mensageiro? No capítulo 4, nos versículos 5 e 6, no final da sua profecia, nas últimas palavras do Antigo Testamento, assim é dito:
eis que eu vos envio o profeta Elias, antes que venha o dia grande e terrível do Senhor, e converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos aos pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Da mesma forma, o profeta Isaías havia profetizado antes, não é? Lá no capítulo 40, ele fala que viria alguém para preparar o caminho do Senhor. Está lá em Isaías, capítulo 40, versículo 3. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai no ermo vereda nosso Deus. Todo vale será exaltado, e todo monte e todo outeiro serão abatidos, e o que está torcido se endireitará, e o que é áspero se aplanará. Então aqui nós vemos que Deus deixou bem claro que viria alguém preparar o caminho do Senhor. Antes que o Messias viesse, viria alguém. E quem é esse alguém? O profeta Malaquias disse, é Elias. Então havia uma expectativa. Depois de Malaquias, Deus não levantou mais nenhum profeta durante 400 anos. Mas durante esse período, o povo alimentou a esperança do Messias. Em meio ao sofrimento pelo domínio persa, pelo domínio grego e pelo domínio romano, Israel tinha a esperança da vinda do Messias. Esperava ardentemente o Messias. Mas esperava que Elias viesse antes do Messias. Havia essa expectativa. No Novo Testamento nós vemos isso. Lá em Mateus capítulo 17, versículo 10... E os seus discípulos o interrogaram, dizendo, por que dizem então os escribas que é mistério que Elias venha primeiro? Era ensinado para o povo. Quando o Messias vier, antes do Messias vier, antes que o Messias venha, Elias voltará. Elias virá novamente. Eles esperavam Elias. É por isso que perguntaram para João Batista. Quando João Batista apareceu, qual foi a pergunta que fizeram para ele? Vamos ver lá em João, capítulo 1, versículo 21. E perguntaram-lhe, então que? És tu Elias? E disse, não sou. E quem foi que perguntou? Versículo 19 diz, este é o testemunho de João, quando os judeus mandaram de Jerusalém sacerdotes e levitas, para que lhe perguntassem, quem és tu? Então vejam bem, irmãos, vieram de Jerusalém, era o supra-sumo dos escribas, dos doutores da lei, os sacerdotes, os levitas, os maiores informados a respeito da lei. Eles perguntaram para João Batista, você é o Elias? Porque nós estamos esperando Elias, e depois de Elias vem o Messias. Então nós estamos esperando Elias, e depois de Elias vem o Messias. Por isso também algumas pessoas achavam que Jesus era Elias. Quando Jesus perguntou, lá em Mateus 16, no versículo 13, Jesus diz assim, chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo, quem dizem os homens ser o filho do homem? E eles disseram, um João Batista, outros Elias. Porque o povo estava esperando Elias, porque Elias vinha antes do Messias. E como o povo estava esperando o Messias, então eles esperavam que o Elias. Por isso que acharam que João Batista era Elias. Por isso que acharam que Jesus era Elias. Porque eles esperavam o Elias. E eu vou dizer algo mais importante para os irmãos. Os judeus até hoje esperam Elias. Como eles não aceitaram Jesus, eles não reconhecem Jesus como Messias, eles também estão esperando Elias. Existem 3
três coisas entre os judeus, ainda hoje, em pleno século 21. Nós temos três acontecimentos, três características da religião judaica que mostram como eles ainda estão esperando Elias. Toda vez que um menino judeu é circuncidado, na cerimônia da circuncisão, eles colocam uma cadeira vazia. E se você perguntar por que é essa cadeira, eles dizem a cadeira de Elias. Porque eles acreditam que toda vez que um judeu é circuncidado e se confirma a entrada daquele judeu no povo de Israel, cumprindo a aliança que Deus firmou com Abraão, Elias está assistindo. Seria uma espécie de um castigo que Deus deu para Elias. Porque quando Elias disse lá no Monte Horebe, só eu fiquei, Deus disse para ele, não, tem 7.000 que não dobraram os joelhos a Baal. Então agora toda vez que alguém entra para o povo de Israel, Elias tem que assistir. Então fica uma cadeira vazia, a cadeira de Elias. Mas também, se você for numa Páscoa judaica, na hora que eles estão fazendo a refeição, que até hoje eles fazem a refeição, que eles chamam do Seder da Páscoa, aquela refeição, como está mandando a lei lá, com as ervas amargas e tal, com o cordeiro, eles deixam uma taça de vinho, com vinho ali. O que é a taça? É a taça de Elias. Por quê? Porque houve uma discussão entre os rabinos se tinha que ter 4 ou 5 taças na mesa. Como eles não souberam responder, então eles disseram, deixa aí para o Elias. Quando Elias vier, ele vai nos dar a resposta. Então eles estão esperando Elias. Fica uma taça de vinho lá que ninguém toma, que é do Elias. Porque eles estão aguardando Elias. E terceiro ponto. Existem 2 orações. Uma oração que é feita no final do sábado. E outra oração que é feita de manhã pelos judeus. Onde eles clamam a Deus para que Elias venha. Eles têm essa esperança de Elias. Então os irmãos percebam que é interessante isso. Por que Deus deixou acontecer essas coisas? Porque a lição de que o ministério de Elias estava inacabado. Quando Deus trasladou Elias, é para mostrar que o ministério dele, que era o ministério da restauração espiritual, somente se completaria com o Messias. Por isso que Deus trasladou Elias. E o povo entendeu essa mensagem. É verdade que... E ficava esperando Elias. Mas Elias tinha que vir antes do Messias. A transfiguração de Jesus, que é o nosso tema, é Elias no Monte da Transfiguração. Por que Elias teve que aparecer lá no Monte da Transfiguração? Por que houve a transfiguração? É importante nós vermos que a transfiguração é um daqueles eventos mais importantes no ministério de Jesus. Quando a gente descobre que os eventos são os mais importantes no ministério de Jesus, quando eles são repetidos em todos os 3 evangelhos sinóticos. Os irmãos sabem que nós temos 4 evangelhos: Mateus, Marcos, Lucas e João. Mateus, Marcos e Lucas, eles são evangelhos chamados sinóticos. Por quê? Porque eles trazem um resumo da vida de Jesus sobre a face da terra. João, ele é um evangelho diferenciado. Ele se preocupou não em mostrar um resumo do que aconteceu na vida de Jesus, mas em mostrar que Jesus é o Filho de Deus. Por isso que ele selecionou 7 milagres no ministério de Jesus e discursos de Jesus. Então ele é um evangelho diferenciado. Agora, os fatos mais importantes do ministério de Jesus estão sempre nos 3 evangelhos. A multiplicação dos pães, a ressurreição de Jesus, a ceia, a instituição da ceia, e a transfiguração de Jesus. Nós encontramos a transfiguração de Jesus no capítulo 17 de Mateus, no capítulo 9 de Marcos e na parte final do capítulo 9 de Lucas. Então, nós temos tanto Mateus quanto Marcos quanto Lucas falam da transfiguração. Mas mais importante do que a transfiguração está nos 3 evangelhos, é que a transfiguração nos 3 evangelhos, ela é mencionada logo depois
que Jesus é confessado por Pedro como Cristo, o Filho de Deus vivo. A gente não pode entender a transfiguração sem reconhecer a ligação que existe entre a confissão de Cesareia, como é chamada a confissão de Pedro, e a transfiguração. Jesus se transfigurou para Pedro, Tiago e João, para que eles entendessem que ele era o Messias. E é por isso que Elias vai aparecer no Monte da Transfiguração. O povo esperava Elias antes do Messias. Jesus um dia pergunta: quem os homens dizem que eu sou? E eles dizem: uns dizem que tu és João Batista, outros dizem que é Elias, outros dizem que é Jeremias, ou qualquer dos profetas. Aí Pedro toma a palavra e diz assim: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E aí Jesus diz: olha, Pedro, não foi a sua inteligência, não foi você quem descobriu isso, mas é uma revelação de Deus. O próprio Pai revelou para você que eu sou o Cristo, que eu sou o Filho do Deus vivo. E eu vou revelar algo para vocês também. Eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E é necessário que o Cristo padeça, morra na mão dos homens e ressuscite ao terceiro dia. Então, irmãos, quando o Pai revela a Pedro que Jesus é o Filho de Deus, é como que se fosse a senha que o Pai estava dando para que Jesus revelasse aos discípulos o mistério da igreja e o mistério da sua paixão e da sua morte. Eles tinham que aprender que a salvação dependia da morte e da ressurreição de Jesus. Que Jesus tinha que morrer pelos pecados para salvar o homem. Eles tinham que entender que o Messias tinha vindo para salvar o homem e não para livrar Israel de Roma. Não era um Messias terreno, não era um Messias político. É verdade que Jesus vai reinar um dia sobre a terra. É verdade que Jesus vai reinar sobre Israel. Mas o trabalho do Messias, em primeiro lugar, era salvar o homem, era tirar o pecado do mundo. E para isto, ele precisaria morrer e ressuscitar. Quando o Pai revela a Pedro que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus vivo, Jesus então revela a eles o mistério da igreja e revela a eles o mistério da sua paixão, morte e ressurreição. A transfiguração está relacionada com isso. Por quê? Porque quando Jesus diz que vai edificar a sua igreja, que as portas do inferno não prevalecerão contra ela, e que ele deveria morrer e ressuscitar, Pedro, o mesmo Pedro, agora usado pelo diabo, ele diz para Jesus: não, isso não vai acontecer contigo, tem dó de ti. E Jesus é obrigado a dizer para ele: para trás de mim, Satanás, porque você não conhece as coisas de Deus, só conhece as coisas dos homens. Jesus viu que os discípulos precisavam entender que ele era o Cristo e o que significava ser o Cristo, e por isso ele vai se transfigurar. Tanto uma coisa tem a ver com a outra, que os irmãos podem ver que no capítulo 17 de Mateus, no versículo 1, diz assim: 6 dias depois do quê? Da confissão de Pedro. De Pedro ter sido repreendido por Jesus, de Jesus ter explicado que ele tinha que morrer e ressuscitar. Mateus diz 6 dias depois. Marcos, no capítulo 9, Marcos, que não é preso a datas, nem a intervalo de tempo, mas neste momento, ele diz isso, capítulo 9, versículo 2, e 6 dias depois, exatamente como Mateus. E isso é importante, porque o Evangelho segundo Marcos, ele não é preso a datas, ele não gosta de fazer, mas aqui ele faz a relação. E Lucas, que é mais meticuloso, Lucas
ele diz o seguinte, capítulo 9, versículo 28. E aconteceu que quase 8 dias depois destas palavras, então os irmãos percebem bem que há aqui uma convergência dos 3 evangelhos, relacionando a confissão de Pedro, a revelação do mistério da igreja e a revelação do mistério da paixão e morte de Cristo e ressurreição de Cristo com a transfiguração. A transfiguração está relacionada com a revelação de Jesus como Cristo para os seus discípulos. E Jesus não se transfigura para todos os discípulos. Ele pega Pedro, Tiago e João. Só estes 3 discípulos. Por que que ele pega só estes 3 discípulos? Porque, irmãos, eram estes 3 discípulos que precisavam desta revelação mais do que os outros. Em primeiro lugar, que Pedro, Tiago e João tiveram um papel muito importante e definido na história da igreja. Pedro foi escolhido por Deus, por isso veio a revelação primeiro para ele, porque ele abriria a porta do evangelho para os judeus e para os gentios. O primado de Pedro não está no papado. Pedro não foi colocado como sucessor de Cristo, como ensina a igreja romana. Não. Mas Pedro foi colocado para ser o primeiro que abriria a porta do céu para os judeus. Foi Pedro que pregou no dia de Pentecostes. E também seria o primeiro a pregar para os gentios. Foi Pedro que pregou na casa de Cornélio. Então Pedro foi escolhido por Deus, por ter ele recebido primeiro a revelação de que Jesus era o Cristo, para abrir a porta do evangelho, tanto para judeus quanto para gentios. É aí que está o primado de Pedro. Ele foi o primeiro a pregar o evangelho no colégio apostólico. Tiago ia ser o primeiro apóstolo mártir. Tiago foi o primeiro a morrer por causa do evangelho. Não foi o primeiro mártir, que foi Estevão, mas Estevão era diácono, não era apóstolo. O primeiro apóstolo a ser morto por causa do evangelho foi Tiago, o irmão de João, que foi morto por Herodes Agripa. Está lá no capítulo 13, deixa eu ver aqui, acho que foi, vamos falar, 13 não, é o capítulo 12 de Atos dos Apóstolos. E João foi aquele escolhido por Deus para completar a revelação. Ele foi escolhido para ser o último apóstolo a morrer, porque para ele foi revelado o Apocalipse. Então, o papel desses 3 apóstolos era mais importante, e eles precisavam, por isso, ter essa revelação do Cristo. Mas tem um outro problema, uma outra razão de ser. Estes 3 apóstolos, eles estavam muito vinculados à ideia terrena do Messias. João e Tiago, que eram irmãos, eles tinham Elias na cabeça. Um dia, Jesus estava passando por Samaria e o povo, quando viu que ele era judeu, não quis hospedá-lo. Aí João e Tiago chegaram para Jesus e disseram assim: se o senhor quiser, a gente ora e desce fogo do céu e consome essas pessoas. E Jesus disse: não, vocês não sabem de que espírito, não. Eu não sou de espírito de destruição. Mas por que João e Tiago falaram que se ele quisesse, orava e descia fogo do céu e consumia aquela gente? Porque eles tinham verdadeira paixão por Elias. Foi Elias. Os irmãos podem ver no apêndice número 1, que nós postamos na semana passada, que nós falamos sobre esse episódio que não está na nossa revista. Que Elias, ele orou a Deus e Deus mandou fogo do céu e consumiu 100 soldados. Tá? 102, né? Porque era o capitão mais 100 soldados. Capitão mais 100 soldados. Então eles se sentiam como Elias. Por isso que eles falaram para o Senhor: quando o Senhor for rei,
A mãe deles, eles pediram para a mãe deles ir lá pedir para eles, para um sentar à direita e outro sentar à esquerda. Eles tinham a ideia de Jesus como um rei terreno. Eles tinham a ideia de Jesus como o Messias político, o Messias para as coisas desta vida. Por isso é que Jesus os chamou para a transfiguração, para tirar essa ideia deles. E Pedro não precisava nem dizer, né? Quando Jesus disse que ia morrer, Pedro disse, não, de jeito nenhum, não aceito isso. Então Pedro também tinha que ter essa ideia. Então Deus chama Pedro, Tiago e João, exatamente por causa do papel que eles teriam na história da igreja, e porque eles estavam muito presos à ideia terrena do reino de Deus. Eu acho que Jesus precisava pegar um punhado de gente hoje aí e levar para o Monte da Transfiguração, porque o que tem de gente hoje que só serve a Jesus para as coisas desta vida, que está preso nas coisas terrenas, que acha que Jesus só existe para enricar, para deixar rico, para de desempregado virar bilionário. Irmãos, que esta lição da transfiguração nos mostra a verdadeira dimensão do reino de Deus. Jesus então chama esses 3 discípulos, sobe para um monte. Não sabemos que monte é esse, a Bíblia não fala que monte é. A tradição diz que é o Monte Tabor. Monte Tabor, que fica não muito distante de Cesareia de Filipe, perto ali do Monte Carmelo, não é? Não é o Monte Carmelo, mas é perto do Monte Carmelo, onde Elias esteve, né? Onde houve aquele desafio com os profetas de Baal. É um monte ali próximo, mas é a tradição que diz que foi ali. Mas a Bíblia mesmo não diz que monte foi. E ele subiu ao monte para fazer o quê? O apóstolo, o evangelista Lucas, nos diz, capítulo 9 de Lucas diz assim: e aconteceu que quase 8 dias depois destas palavras, tomou consigo a Pedro, a João e a Tiago, e subiu ao monte a orar. Jesus foi orar no monte. E alguém disse, está vendo? Tem que orar no monte. Olha aí, Jesus foi orar no monte. Jesus mostrou a sua glória no monte. Então é no monte que se deve orar. Será que é no monte que se deve orar? É só no monte que se adora a Deus? É só no monte que se vê a glória de Deus? Jesus responde. Não foi Jesus que subiu ao monte para orar? Então Jesus vai responder para você. Capítulo 4 de João, versículo 20. Nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus, mulher, crê-me que a hora vem, em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não sabeis, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais que assim o adorem. Deus é espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Então não é no monte que se deve orar. Se deve orar em espírito e em verdade. Em qualquer lugar onde você estiver, Deus é espírito. E os verdadeiros adoradores de Deus o adoram em espírito e em verdade. Quem precisa subir ao monte para sentir a presença de Deus, quem precisa subir ao monte para ver a glória de Deus, quem precisa subir ao monte para dizer que é crente, é porque não adora a Deus em espírito e em verdade. Irmãos, larguemos essa história de oração no monte. É proibido orar no monte? Não, não é proibido orar no monte. Se você estiver lá no monte e for orar a Deus, amém, não tem problema. Se você está lá no Rio de Janeiro passeando e sobe lá no Pão de Açúcar, o bondinho vai te levar lá no monte. Se você fizer uma oração lá no Pão de Açúcar, você não está pecando. Mas se você sobe no monte, porque acha que é no monte que Deus está, eu te aconselho hoje a ser crente, aceitar Jesus como Salvador. Seu Deus é um monte, não é Jesus. Deus é espírito, não é monte. Jesus subiu para orar no monte por quê? Porque era um lugar retirado.
Jesus diz, quando você for orar ao Pai, vá, feche o teu aposento. Não é no monte, não. É na sua casa mesmo, feche o teu aposento. Você precisa ter um momento de oração, retirado, um momento que ninguém te perturbe, que os seus pensamentos não fiquem fora. Então, por isso que Jesus subiu no monte para orar, porque é um lugar retirado. E ele iria se transfigurar só para aqueles 3 discípulos. Os outros 9 ficaram lá no pé do monte. Ele subiu só com esses 3, porque esses 3 precisavam ver a transfiguração. E aí Jesus diz, a Bíblia diz que Jesus começou a orar. E parece que os discípulos não aguentaram tanto tempo de oração assim. Porque parece que eles dormiram um pouco, né? Aliás, que eles gostavam de dormir no monte é brincadeira. É lá, capítulo 9, versículo 32. E Pedro e os que estavam com ele estavam carregados de sono. E quando despertaram, viram a sua glória. Então, Jesus foi orando, os discípulos foram orando, depois dormiram, e Jesus continuou orando. Mas a Bíblia diz que enquanto Jesus orava, o seu rosto transfigurou, suas vestes ficaram brancas, luminosas. Ele se transfigurou. Transfigurar, no original, é a palavra metamorfose. Ou seja, Jesus mudou de forma. Jesus não se tornou um outro ser. Ele revelou aquilo que ele era. E que estava escondido pela sua humanidade. Na transfiguração nós vemos que Jesus não deixou de ser Deus. Ele continuava Deus. A Bíblia dizia, o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai. João, ele testifica a transfiguração. O Verbo se fez carne, ele assumiu a forma humana, mas não abandonou a forma divina. Ele se despiu da sua glória. Ele tomou a forma de homem. Paulo, escrevendo aos Filipenses, no capítulo 2, ele diz assim, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, 2:5, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Então Jesus, quando ele se fez carne, ele tomou a forma de homem, mas agora ele se transfigura, ele mostra a sua forma de Deus, ele muda a sua forma. E quando os discípulos, talvez, alguns estudiosos entendem que essa transfiguração se deu à noite. Jesus subiu ao monte para orar à noite, porque todas as vezes que Lucas fala que Jesus subiu para orar, era de noite, nas outras passagens. Então, tudo indica o que mostra mais ainda. Por que eles acordaram? Por causa da luz. Né? Eles estavam dormindo, mas a luminosidade foi tanta, a glória foi tanta que eles acordaram, e quando eles viram Jesus com seu rosto resplandecendo como o sol, e os seus vestidos se tornaram brancos como a luz. É assim que diz Marcos. Mateus, desculpe. Marcos, ele diz o seguinte, lá no capítulo 9, no versículo 3, os seus vestidos tornaram-se resplandecentes em extremos brancos como a neve, tais como nenhum lavandeiro sobre a terra os poderia branquear. E Lucas, ele diz o seguinte, viram a sua glória. Ele não dá muitos detalhes, ele só diz que viram a sua glória. Aliás, no versículo 29 ele diz assim, transfigurou-se a aparência do seu rosto, e o seu vestido ficou branco e muito resplandecente. Então, Jesus mostrou quem ele era. Apresentou-se em glória, mostrando que ele era Deus.
Isto é muito importante, irmãos. Primeiro, a glória não veio sobre Jesus. Jesus estava orando e ela veio do seu interior. Isso é importante, porque mostra que Jesus é Deus, que Jesus é superior. O Messias estava acima, o Messias era Deus. Então Pedro não podia dizer para Jesus: olha, Senhor, eu quero, tem pena de ti, isso não vai acontecer. Jesus estava mostrando para Pedro, Tiago e João que ele não precisava ser rei de Israel, ele não precisava ter um exército, ele era Deus. A glória veio do interior dele, era a própria glória de Deus. Lucas diz: e vimos, e apareceu a sua glória. João, ele diz assim: olha, vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai. E Pedro, na sua carta, ele diz o seguinte, lá na sua primeira carta, aliás, eu acho que na segunda carta, ele diz assim: porque, capítulo 1, versículo 16 da segunda carta de Pedro, porque não vos fizemos saber a virtude e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, seguindo fábulas artificialmente compostas, mas nós mesmos vimos a sua majestade, porque ele recebeu de Deus Pai honra e glória, quando da magnífica glória lhe foi dirigida a seguinte voz: este é o meu Filho amado, em quem me tenho comprazido. E ouvimos esta voz dirigida do céu, estando nós com ele no Monte Santo. Pedro, ele lembrava bem desse episódio. Muitos anos depois, escrevendo sua última carta, perto de morrer, Pedro diz: nós vimos a sua majestade. Ele descobriu que Jesus não precisava vencer o exército romano para sentar num trono, porque ele já era rei, rei dos reis e senhor dos senhores. Ele se transfigurou de dentro para fora. E aí que vem as coisas. Quando eles veem Jesus naquela glória, de repente eles veem que Jesus está com duas pessoas. Aparecem dois homens ali para falar com ele: Elias e Moisés. Alguém fica perguntando: como é que os discípulos sabiam que era Elias e Moisés? Porque o texto não diz, Jesus diz: esse aqui é Elias, muito prazer. Tá. Oh, esse aqui é o Moisés, muito prazer. Não teve isso. Eles viram, até porque Elias e Moisés não falaram com os discípulos, só falaram com Jesus. Como é que eles sabiam que era Elias e Moisés? Irmãos, porque o Espírito de Deus deu discernimento para eles. Jesus se transfigurou para quem? Para Pedro, Tiago e João. Então Pedro, Tiago e João receberam a revelação de quem era. Não precisa estar escrito na testa assim: Elias, Moisés. Quando Deus nos dá uma visão, quando Deus nos quer saber algo, Ele mesmo revela, Ele não precisa de ninguém para revelar. Então, eles sabiam que era Elias e Moisés. O homem da lei e o representante dos profetas. Elias e Moisés representam aí a lei e os profetas. Jesus é Deus. Está acima da lei e dos profetas. Ele é o cumprimento da lei e dos profetas. Aparecem Elias e Moisés para mostrar aos discípulos que a lei e os profetas tinham o seu cumprimento em Jesus. Que Jesus é o Messias cumpre a lei e os profetas, e por isso não estamos mais presos à lei e aos profetas. O que essa aparição de Moisés e de Elias ensina para cada um de nós? Primeira coisa que nos ensina é que Elias e Moisés conversaram com Jesus. Eles não conversaram com Pedro, Tiago e João. Lucas, inclusive, ele é bem claro nesse sentido. Olha o que Lucas diz, capítulo 9, versículo 33. E aconteceu que quando aqueles se apartaram dele,
Quer dizer, quando Elias e Moisés deixaram de conversar com Jesus, então Pedro se dirigiu a Jesus. Sabe o que isso nos ensina, irmãos? Isso nos ensina que não há comunicação entre os vivos e os mortos. Elias e Moisés estavam na eternidade. Moisés tinha morrido, Elias não, mas tinha sido arrebatado. Pertencia ao mundo da eternidade. Eles só podiam falar com Jesus. E só vieram falar com Jesus quando Jesus se transfigurou. Ou seja, quando a humanidade de Jesus desapareceu. Porque enquanto Jesus estava em carne, ele não poderia falar com Moisés e Elias. Não há comunicação entre vivos e mortos. É por isso que não adianta você orar para Maria, para Pedro, para João, para Tiago, para Paulo, para João Paulo II. Não adianta. Santo não ouve. Nenhum morto ouve o vivo, nem o vivo fala com o morto. Aqui fica bem claro isso. Só Jesus, Deus, pode falar com Moisés e Elias. Pedro, Tiago e João não tinham como falar. Até viram Moisés e Elias ali, falando com Jesus. Até ouviram o que eles conversavam, mas não podiam falar com eles. Não há comunicação entre Deus e vivo, entre mortos e vivos. Essa é a primeira lição que nós temos no Monte da Transfiguração. A segunda lição é que, como eu estava falando aqui para os irmãos, é que a lei e os profetas se cumpriram em Cristo. O que Elias e Moisés falavam com Jesus? O único que nos fala sobre o assunto, não é? É Lucas, capítulo 9, versículo 30. E eis que estavam falando com ele dois varões que eram Moisés e Elias, os quais apareceram com glória e falavam da sua morte, a qual havia de cumprir-se em Jerusalém. Qual era o assunto de Moisés e Elias com Jesus? Era a sua morte. Essa palavra morte aqui, na nossa versão Almeida Revista e Corrigida, não é a melhor tradução. A palavra grega é exodos, que quer dizer saída, partida. Tanto que na versão Almeida Revista e Atualizada, fala da partida de Jesus, do êxodo de Jesus, né? Que era a morte e ressurreição. Não é só a morte, mas é também a ressurreição. De como Jesus ia sair deste mundo. Ele ia morrer, mas ia ressuscitar. Por que o assunto de Moisés e Elias com Jesus era esse? Porque os discípulos precisavam saber e crer que a obra de Jesus exigia a sua morte e a sua ressurreição. Ele havia dito isto para os discípulos lá em Cesareia. Eles não tinham aceito. Eles queriam um rei que fosse rei, que estivesse no trono, que colocasse Tiago e João do lado direito e do lado esquerdo, que mandasse no mundo. Mas Jesus tinha vindo para tirar o pecado do mundo, precisava morrer por nós. E ressuscitaria e iria para o céu para que a obra de Deus continuasse. E é por isso que Elias e Moisés tinham esse assunto com Jesus. Para que eles entendessem que Deus é quem queria que Jesus morresse e te ressuscitasse. Era por isso que esse era o motivo da conversa. Outra coisa, a lei e os profetas completavam-se com Cristo. Cumpriam-se em Cristo. É por isso que Jesus disse no início do Sermão do Monte, lá no capítulo 5 de Mateus, versículo 17. Não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas. Não vim abrogar, mas cumprir. A lei se cumpre em Jesus. É por isso que hoje nós não guardamos o sábado, não estamos sujeitos à dieta da lei. Por quê? Porque a lei se cumpriu em Jesus. O ministério de Elias de restauração do povo terminava com Jesus. Jesus ia propiciar, através da graça, a restauração espiritual. Jesus ia restaurar o homem. Jesus cumpria a lei e os profetas. E é isso que Elias e Moisés conversam com Jesus, que Jesus depois vai falar para os discípulos que estavam no caminho de Emaús, depois de ressuscitado.
lá no capítulo 24 de Lucas, versículo 25. E ele lhes disse: honestos e tardos de coração, para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse estas coisas e entrasse na sua glória? E começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava em todas as Escrituras. Então aquilo que Pedro, Tiago e João viram no Monte da Transfiguração, Jesus repete lá, já ressuscitado no caminho de Emaús. Terceira coisa que a gente aprende no Monte da Transfiguração, com a aparição de Elias e de Moisés, é que aos homens fiéis a Deus nesta vida está reservada a glória de Deus. O que a Bíblia diz lá? Lucas disse, eu li aqui, que Moisés e Elias apareceram com glória. Quem é fiel a Deus aqui, ele vai na eternidade desfrutar da glória de Deus. Moisés apareceu com glória. Elias apareceu com glória. Quem morreu em Cristo, no dia do arrebatamento da igreja, vai ressuscitar com glória. Quem estiver vivo, vai ser arrebatado com glória. Moisés e Elias aqui representam os homens que foram fiéis a Deus até o fim, seja até a morte como Moisés, seja até o arrebatamento como Elias. Mas tem uma coisa: para que esta glória venha, é preciso que Jesus morra e ressuscite. Mas Moisés e Elias não apareceram com glória e Jesus ainda estava vivo? Mas o assunto que eles conversam é a morte e a ressurreição. Eles sabiam que a glória deles só seria completa, finalizada, consumada, quando Jesus morresse e ressuscitasse dos mortos. Quando então eles sairiam do seio de Abraão, onde eles estavam, e iriam para o terceiro céu, para o paraíso, aguardando a volta de Jesus para arrebatar a sua igreja. É isso que está faltando. Por isso a nuvem vem, e nós vamos falar daqui a pouco sobre ela, porque era a presença de Deus, era a glória. Olha o que diz Pedro: ele recebeu de Deus Pai honra e glória, quando da magnífica glória lhe foi dirigida a seguinte voz. Moisés e Elias conversaram com Jesus sobre a sua morte, e aí se distanciaram dele. Aí Pedro foi falar com Jesus, mas Pedro não tinha entendido nada. Ele chegou para Jesus, a Bíblia diz que ele não sabia o que dizia. Ele disse para Jesus: Jesus, vamos construir aqui 3 tendas. Vamos construir aqui 3 tendas. Uma para ti, outra para Moisés, outra para Elias. A gente pode ficar aqui sem nada. Vamos ficar aqui, vamos construir essas 3 tendas para vocês, e a gente vai ficar aqui na glória. Na glória. Né? Já começou o reinado do Messias. Eu estou vendo Elias. Elias tinha que vir primeiro. Elias já veio. Agora vamos ficar aqui na glória. Irmãos, a Bíblia diz que Pedro não sabia o que dizia. Sabe por que ele não sabia o que dizia? Ele não tinha entendido, primeiro, que Jesus era maior do que Moisés e Elias. Porque ele mandou: vamos fazer 3 tendas. Ele equiparou Jesus a Moisés e a Elias. Jesus era mais um para Pedro. Até parece que Pedro era muçulmano. Jesus é mais um profeta. Está lá no Alcorão. No Alcorão, existe um versículo no Alcorão, que eu coloco no meu esboço, que diz assim: estes são os íntegros: Jesus, João Batista, Elias e Zacarias, que era o pai de João Batista. Eles colocam no mesmo nível: Jesus, Elias, João Batista. É porque os Bahá'í também fazem. A fé Bahá'í, que influencia muitas Nações Unidas hoje, é um dos movimentos mais fortes da nova era. Os Bahá'í também dizem: não, Jesus é mais um mestre, mais um iluminado, e nós estamos esperando vir mais um agora. Jesus é só mais um.
como foi Elias, como foi João Batista, como foi o Baba, que é o profeta deles, como foi Maomé. Pedro, ele achava que Jesus era mais um. Vamos construir 3 tendas aqui. Outra coisa, o fato de Pedro ter construído 3 tendas, alguns estudiosos entendem que a confissão de Pedro se deu no dia da expiação. Como cerca de 8 dias depois, 6 dias depois, foi a transfiguração, eles estariam na festa dos tabernáculos. Então, quando Pedro diz, vamos construir tendas, ele estava como, vamos celebrar a festa dos tabernáculos aqui. Quer dizer, ele ainda estava debaixo da lei. Ele ainda achava que Jesus tinha que cumprir a lei. Ele não percebeu que Jesus estava além da lei, que ele cumpria a lei e a lei não estava mais em vigor. E na festa dos tabernáculos, nos dias de Pedro, nos dias de Jesus, a festa dos tabernáculos, ela teve um novo significado, porque a festa dos tabernáculos era para que o povo lembrasse que tinha sido escravo no Egito. Mas nos dias de Jesus, os rabinos, os escribas, os doutores da lei, eles tinham dado uma interpretação messiânica para a festa dos tabernáculos. Era a esperança de Israel que estava vindo. Israel tinha sido escravo no Egito, mas tinha sido liberto. Então eles comemoravam a festa dos tabernáculos, esperando o Messias para livrar o povo. Então Pedro ainda estava com aquela ideia do reino terreno. Mesmo com Jesus em glória, mesmo Moisés e Elias falando sobre a morte, ele só queria saber de Jesus rei. E para que ele não ficasse equivocado, aí o pai disse, só Jesus não está dando certo. Então o pai vem com a nuvem luminosa que paira sobre eles. O que esta nuvem nos lembra, irmão? Lembra a presença de Deus. Quando Deus foi dar a lei para o povo, a Bíblia diz que veio uma nuvem no Monte Sinai, uma nuvem escura, que era luminosa, mas que dava uma escuridão, e Moisés falava com Deus ali e depois falava com o povo. Está lá no capítulo 20 de Êxodo. Capítulo 20 de Êxodo, a Bíblia diz assim, que é versículo 18. Depois que Deus falou os 10 mandamentos, e todo o povo viu os trovões e os relâmpagos e o sonido da buzina e o monte fumegando. E o povo, vendo isso, retirou-se e pôs-se de longe. E disseram a Moisés, fala tu conosco, e ouviremos. E não fale Deus conosco, para que não morramos. E disse Moisés ao povo, não temais que Deus veio para provar-vos, e para que o seu temor esteja diante de vós, para que não pequeis. E o povo estava em pé de longe. Moisés, porém, se chegou à escuridade, quer dizer, a escuridão, onde Deus estava. E onde é que Deus estava? Essa escuridão. Vá lá no capítulo 19, versículo 9. E disse o Senhor a Moisés, eis que eu virei a ti numa nuvem espessa, para que o povo ouça, falando eu contigo, e para que também te creiam eternamente. Então, a nuvem da lei era uma nuvem escura. E o povo ficou longe. E Moisés ia debaixo da nuvem. A nuvem no tabernáculo, ela ficava sobre o tabernáculo, no Santo dos Santos, onde o povo não tinha acesso. Quando a nuvem se levantava, o povo desmontava o acampamento e seguia a nuvem. A nuvem era nuvem de dia, e à noite ela se tornava uma coluna de fogo. Então a nuvem simboliza a glória de Deus, que era escura na lei, que era inacessível ao povo. Mas agora vem uma nuvem luminosa, e ela cobre tanto Jesus, quanto Moisés, quanto Elias, quanto Pedro, quanto Tiago, quanto João. E dessa nuvem vem uma voz que diz, este é o meu filho
filho amado, em quem tenho comprazido, ou seja, em quem eu tenho prazer, este filho que me tem agradado. Exatamente como aconteceu lá no batismo de Jesus, que uma voz do céu disse: esse é o meu filho amado, em quem me comprazo. Que João viu, e João identificou que ele era o Messias, e apontou e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aquilo que João tinha dito e que os discípulos não criam. Agora o próprio Pai, ele vem e diz: este é o meu filho amado em quem tenho comprazido. Mas ele acrescenta uma coisa: a ele ouvi. Vocês não têm que ouvir a lei e os profetas, agora vocês têm que ouvir Jesus. A lei e os profetas acabaram, vocês têm que ouvir Jesus. Agora a graça vem por Jesus, a verdade é Jesus. Vocês têm que seguir a Jesus, vocês têm que obedecer a Jesus, vocês têm que aceitar que Jesus vai morrer e ressuscitar no terceiro dia. Foi isso. Eles viram que eles eram participantes da glória por causa da morte e ressurreição de Jesus. A transfiguração nos ensina que a nossa salvação depende da morte e da ressurreição de Jesus. Que nós temos de nascer de novo, crer que Jesus morreu pelos nossos pecados, pedir perdão a Jesus pelos nossos pecados, e assim nós vamos fazer parte da glória de Deus. E depois desta cena, os discípulos apavorados, prostrados Jesus mandou eles se levantarem. E aí eles viram Jesus já, normal, humano. E Moisés e Elias tinham desaparecido. Eles tinham aprendido a lição. Que lição? Primeiro, que Deus, Jesus é Deus, e é superior a Moisés e a Elias. Segundo, que só Jesus pode nos levar a desfrutar da glória divina. Terceiro, que Jesus podia fazer o que a lei não podia fazer, porque a lei não permitia que eles pudessem ver a glória de Deus, mas Jesus trouxe a glória de Deus até eles. Deus esteve presente. Olha o que Pedro diz: nós vimos a sua voz, que disse: este é o meu filho amado em quem me tenho comprazido. Ouvimos esta voz dirigida do céu, estando nós com ele no Monte Santo. Eles tiveram esta participação. É Jesus que nos faz participar da glória divina, que nos traz a presença de Deus. E a última lição que eles aprenderam é que só Jesus é o mediador entre Deus e os homens. Não há outro mediador, só Jesus, porque ele é Deus. E esta mediação passa pela cruz e o sofrimento. Quando Jesus falou que ia morrer e ressuscitar, disse para os discípulos que eles tinham que tomar a sua cruz. Aí que Tiago e João ficaram bravos. Que história é essa? E Pedro também. Eu quero é o trono. Eu quero é ficar do lado direito e do lado esquerdo de Jesus no trono, mandando. Eu não quero sofrer. Tem uma turma aí do Pare de Sofrer que precisava da transfiguração. Tem que aprender essa lição. Eles entenderam que para desfrutar da glória de Deus, eu preciso tomar antes a cruz. Eles tiveram aquela participação da glória de Deus quando a nuvem veio, depois que Jesus disse que ia morrer e ressuscitar. Moisés e Elias desfrutavam da glória de Deus porque sabiam que Jesus ia morrer e ressuscitar. Então são essas as lições que nós temos. Mas quando eles desceram, e Jesus ainda diz para eles: não conta isso enquanto eu não for glorificado. João foi contar isso. Pedro foi contar isso. Tiago a gente não sabe se contou porque ele morreu tão rápido. Mas Pedro e João contaram isso. A gente já leu o Evangelho de João e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. E Pedro contando esse episódio. Mas Jesus já tinha morrido, já tinha ressuscitado. Por quê? Porque a glória de Deus só pode até ser contada
depois da morte e ressurreição de Jesus. Mas quando eles desciam do monte, eles tinham aprendido a lição. Quando eles desceram do monte, eles disseram: mas, Senhor, agora a gente sabe que tu és o Messias. Agora a gente sabe que os Messias têm que morrer. Mas o Elias não tinha que vir primeiro? E aí Jesus explica. Tinha que vir primeiro, sim. Jesus não é como muito crente hoje que muda o que está escrito na Bíblia para bater com que... Não, Jesus disse: não, Elias tem que vir primeiro. Só que ele já veio. Ele já veio. E fizeram com ele o que quiseram. E aí os discípulos entenderam que o Elias que havia de vir era João Batista. Mas você vai me dizer assim: mas irmão Caramuru, o senhor entrou em contradição. Porque o senhor leu lá em João 1:21 que João Batista disse: eu não sou o Elias. E como é que Jesus disse que ele era o Elias? Irmãos, quando perguntaram para João Batista: você é Elias? Eles estavam perguntando: você é a pessoa de Elias? E João Batista disse: não, eu não sou o Elias. Elias foi arrebatado para o céu. Eu nasci lá no ventre de Isabel. Eu sou outra pessoa. Eu nasci aí 1000 anos depois de Elias. Não tem nada a ver com Elias. Eu não sou Elias. Por quê? Porque os israelitas esperam até hoje a vida pessoal de Elias. Eles não aprenderam o que Elias aprendeu. Elias aprendeu que o ministério dele não precisava da pessoa dele. O ministério de Elias, que é o ministério da restauração espiritual, de Elias, passou para Eliseu, passou para todos os profetas e terminou com o último profeta. Quem foi o último profeta? Lucas 16:16. A lei e os profetas duraram até João. João foi o último dos profetas. Com ele terminam os profetas. O ministério profético terminou com João. Jesus veio cumprir o que estava dito pelos profetas. Elias apareceu no Monte da Transfiguração para nos mostrar que o seu ministério termina com João, que veio antes de Jesus. Ele era o Elias que havia de vir. Lá em Mateus 17, não é? Jesus disse: mas digo-vos que Elias já veio, e não o conheceram, mas fizeram-lhe tudo o que quiseram. Quando João Batista disse: eu não sou Elias, eu sou João, meu nome é João, não é Elias. Mas o ministério de João era o ministério de Elias. Quando o anjo anunciou o nascimento de João Batista, quando o anjo Gabriel anunciou o nascimento de João Batista, ele disse isso. Lucas, capítulo 1, versículo 17. Olha o que o anjo Gabriel disse: e irá diante dele no espírito e virtude de Elias, para converter os corações dos pais aos filhos e os rebeldes à prudência dos justos, com o fim de preparar ao povo, ao Senhor, um povo bem disposto. O anjo Gabriel repete as palavras do profeta Malaquias. O profeta Malaquias diz que Elias viria para converter os pais aos filhos. Foi o que fez João Batista. Ele veio com a mensagem do arrependimento para preparar o povo para receber o Messias. Ele não era a pessoa de Elias, mas ele estava no ministério de Elias. Era o último que veio no ministério na virtude de Elias. Ele até se vestia como Elias, ele até frequentava os desertos como Elias, porque estava profetizado assim. A gente leu no começo dessa aula, em Isaías capítulo 40, que ele seria a voz que clamaria no deserto, e o próprio João disse: eu sou a voz que clama no deserto. Ele veio no espírito e virtude de Elias, quando o anjo Gabriel anunciou. Quando João Batista nasceu,
Zacarias, cheio do Espírito Santo, ele profetizou. E o que ele disse? Lucas capítulo 1, versículo 76. E tu, ó menino, serás chamado profeta do Altíssimo, porque has de ir ante a face do Senhor, a preparar os seus caminhos. Então os irmãos percebam que João Batista é o Elias que havia de vir. Elias já veio, preparou os caminhos do Senhor, trouxe a mensagem da conversão, a mensagem da restauração espiritual. Quando o irmão vê lá no começo dos evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas e de João, os irmãos vão ver que o ministério de João era a pregação do arrependimento, da conversão, da restauração espiritual, exatamente o que Elias fez. O povo também estava apostatado. Assim como Elias se levantou contra Acabe, João Batista se levantou contra Herodes. Era o mesmo ministério, mas esse ministério acabou com João. Aí veio a salvação por Jesus. Por isso não podemos acreditar mais em outros profetas. Maomé não é profeta. Joseph Smith não é profeta. Babi não é profeta. Por quê? Porque os profetas duraram até João. O escritor aos Hebreus, ele é bem claro. Hebreus 1 e 1. Ele é bem claro. Havendo Deus antigamente falado aos pais pelos profetas, a nós falamos nesses últimos dias pelo Filho. Depois de Jesus não tem mais nenhum profeta. Por quê? Porque os profetas eram porta-vozes de Deus. Se Deus mesmo se revelou por Jesus, não tem mais o que ser revelado. O próprio Deus se revelou. Então Elias veio, mas não conheceram como não conheceram Jesus. E Jesus ainda vai mais longe. Ele diz para os discípulos: mataram João Batista, também vão matar o Messias. É mais uma prova de que o Messias deveria morrer, porque o seu precursor também morreu. Tomemos cuidado, irmãos, porque principalmente os seguidores de Allan Kardec escreve que João Batista era a reencarnação de Elias. Não era, irmãos. Não era por alguns motivos. Não é? Quais são os principais motivos aí? Eu coloco aí no esboço melhor, mas só vou colocar alguns motivos. Ainda que a reencarnação existisse, que ela não existe, mas ainda que a reencarnação existisse, João Batista não podia ser a reencarnação de Elias. Por quê? Primeiro, Elias não morreu. Para reencarnar você tem que morrer. Elias não morreu. Então aí já elimina tudo. Segundo, se Elias fosse a reencarnação de João Batista, ou João Batista fosse a reencarnação de Elias, no Monte da Transfiguração tinha que ter aparecido João Batista e não Elias. Porque se Elias tivesse reencarnado em João Batista, o próprio Allan Kardec diz que quando a pessoa reencarna, ela aparece em nova figura. Na última figura que ela aparece. Então, teria que ter vindo João Batista, não Elias. Quem apareceu foi ele. E João Batista já tinha morrido naquele tempo da transfiguração. Então já é outra furada. E terceiro, porque o próprio João Batista disse que ele não era Elias. Se ele disse que ele não era Elias, como é que ele podia dizer que era a reencarnação de Elias? Então, só esses três motivos elimina qualquer possibilidade. Né? Ele era o Elias no sentido de ser um profeta, o último profeta, o ministério. Elias aparece no Monte da Transfiguração para nos ensinar que o seu ministério só terminou quando Jesus morreu na cruz, ressuscitou. Aí não precisa mais de profeta, porque a salvação ficou garantida. E para a gente terminar essa aula, como é bonito a gente vê que Jesus na transfiguração, ele dá um presente para Moisés e um presente para Elias. Como assim? O presente para Moisés. Qual era o maior desejo de Moisés? Era pisar na terra prometida. Ele morreu do lado de lá,
Ele não entrou na terra prometida. Mas no dia da transfiguração ele pôde ir para a terra prometida. Só Jesus poderia coroar o ministério de Moisés. E Elias? Elias pôde ver a restauração espiritual. Quando ele foi arrebatado para o céu, Jezabel ainda reinava, o povo ainda adorava Baal. Ele sabia que Deus ia restaurar o povo, mas ele não viu. Agora, quando ele vem para o Monte da Transfiguração, ele contempla a restauração de Israel através de Jesus Cristo. Aqueles dois ministérios que tinham aquelas duas frustrações, com Jesus eliminam-se as frustrações. Moisés entrou na terra prometida e Elias viu a restauração de Israel. Que estas lições nos ensinem, irmãos, a prosseguir o nosso trabalho. Pode ser que você não veja o fruto do seu trabalho, pode ser que você não desfrute do seu trabalho, mas lembre-se do que disse o apóstolo Paulo: o nosso trabalho não é vão do Senhor. Vai vir um monte da transfiguração aí, lá no tribunal de Cristo. Você vai ser coroado, galardoado, vendo aquilo que você não pôde ver nesta terra. Amém.